Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Hoje é terça-feira, nossa aula de matemática, e a gente está estudando medidas de comprimento. Hoje vamos falar do centímetro e o milímetro. Quando usamos partes do corpo para fazer medição, podemos obter resultados diferentes de outras pessoas, como a gente viu na aula passada. Às vezes um amigo tem um pé maior, o outro um pé menor. Aquele que tem um pé maior vai obter uma quantidade menor de passos, vai andar menos devido ao tamanho do seu pé. Mas, para isso, foi necessário criar uma unidade de medida padronizada. Dentre elas tem o centímetro. Podemos usar a régua como instrumento de medida para conferir os centímetros. Em uma régua, a distância, meu Deus do céu, tá difícil, hein? A distância entre o número 0 e o número 1 é de 1 centímetro. E o mesmo ocorre do 1 para o 2, do 2 para o 3, e aí vai. Aí você vai observar aí na sua régua, pega aí uma régua, para você ver os espacinhos do 1 para o 2, do 2 para o 3. Veja como podemos obter o comprimento de um lápis usando uma régua. A gente começa posicionando a primeira parte do lápis lá no 0 e confere até onde o lápis está batendo, qual é o número correspondente. Esse número correspondente é o comprimento do lápis. Letra A. O lápis representado acima tem quantos centímetros de comprimento? Então, você vai conferir aqui e me dizer. Agora, usando uma régua, meça o comprimento em centímetros da chave apresentada ao lado. Você não vai pegar uma chave na sua casa, você vai pegar a régua e posicionar nessa chave aqui, tá bom? Aí você confere e registra a quantidade de centímetros. Com uma régua ainda, meça o comprimento do seu palmo e do palmo de mais 2 pessoas da sua casa. Então, escolhe aí o irmão, a mãe. Quantos centímetros tem o seu palmo e o dos colegas, das pessoas que estão com você? Então, você vai colocar meu palmo, aí vai colocar quantos centímetros. Aí, separa um espaço, palmo da minha mãe, vai colocar lá, palmo do meu irmão. Letra B. Se cada um de vocês medir o comprimento da lousa utilizando o palmo, quem obterá a menor quantidade e por quê? Já falamos um pouco sobre isso. Então, vocês vão medir uma mesa com palmos. Precisam ser as 2 pessoas que fizeram a letra A com você. Número 6. Observe o comprimento indicado no dado. Qual é esse comprimento? Você vai observar aqui. Lembrando que ele está perguntando sobre uma face só, tá bom? Então, você vai observar nessa primeira face aqui do cubo quantos centímetros tem. Sabendo que a fileira ao lado foi construída com dados idênticos, qual é o comprimento indicado? Se no dado de cima nós temos tantos centímetros, vamos supor que seja 1 centímetro, e aqui nós temos 3 dados de 1 centímetro, seriam 3. Lembra? Multiplicação, adição. Mas você vai conferir o primeiro dado quantos centímetros tem e vai multiplicar por 3. Ou vai somar para obter o resultado final. Número 7. Usando uma régua, meça o comprimento das linhas coloridas e anote as medidas no quadro abaixo. Temos linha verde, azul, laranja, você vai medir todas e colocar no quadro correspondente. Fabrício usou uma régua para determinar o comprimento de um clipe. Para indicar essa medida, podemos usar outra unidade padronizada chamada milímetro. Olha só, o clipe do Fabrício ele não chegou totalmente até o 4. Ele não atingiu a marca de 4 centímetros. Então, ele tem alguns milímetros aí, faltando para chegar no 4. 1 centímetro está dividido em 10 milímetros. Então, a gente pensa que de 10 em 10 milímetros, vamos formar 1 centímetro. Qual é a medida, então, em milímetros, do clipe do Fabrício? Você vai contar aqui, observar que ele foi do 0 ao 1, então já tem 10 milímetros. Do 1 ao 2, 20. 2 ao 3, 30. E faltou 2 milímetrozinhos para ele chegar no 40. Então, você calcula aí direitinho e responde. Depois você lê a informação que está aqui abaixo. Letra B. Qual é o comprimento da borracha ao lado? A borracha dessa imagem. Você vai medir, observa e vamos para o número 9.
estime a medida em centímetros do lado de cada uma das figuras. Então, você vai estimar, ou seja, você vai chutar quantos centímetros, não são milímetros, hein? São centímetros. Quantos centímetros tem um lado do triângulo, um lado do quadrado e um lado do hexágono. Então, você vai conferir depois com uma régua se a sua estimativa se aproximou da medida exata. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Um beijão para vocês, espero que vocês tenham entendido a matéria. Se tiver alguma dificuldade, pode mandar uma mensagem. Um beijão e até mais!